Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 2 de agosto de 2026. Somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. Essa é a 274ª reunião de estudos da Fraternidade Rosa Cruz, do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Daremos continuidade no capítulo 17, Método para adquirir o conhecimento direto, a ciência da nutrição. E abordaremos os termos Rosa Cruzes, aspirante à vida superior e, na sequência, anjos. Daremos início à nossa reunião de estudos, elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-Te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, vamos agora fazer a leitura do texto. Harvey, o descobridor da circulação do sangue, disse que a circulação livre do sangue se traduz em saúde e que a enfermidade é o resultado de obstrução da mesma circulação. O banho geral é de grande valor como meio de conservar a saúde do corpo. Deve ser tomado frequentemente pelo aspirante à vida superior. A transpiração, sensível ou insensível, expulsa muito mais substâncias terrosas do que qualquer outra função. Um fogo a que se lance combustível e se mantenha livre de cinzas continuará queimando. Os rins são muito importantes, expulsam as cinzas, mas apesar da grande quantidade de matérias calcárias que saem na urina, muitas pessoas retêm o bastante para formar cálculos ou pedras nas vias urinárias, causa de dores indescritíveis e até a morte. Não se deve crer que a água contenha a menor quantidade de calcário por ter sido fervida. A crosta que se deposita no fundo da chaleira é deixada pela água evaporada, que sai como vapor. A água destilada é importantíssima para manter o corpo jovem. Nesta água destilada, que se obtém pela condensação do vapor, não há absolutamente substância terrosa de nenhuma espécie, nem também na água da chuva, da neve ou do granizo, salvo a que possa apanhar no contato com o solo, telhado, etc. O café, o chá ou a sopa não estão livres de substâncias terrosas quando feitos com água ordinária, por mais que seja fervida. Pelo contrário, quanto mais se ferva, tanto mais carregada fica. Quem sofre de enfermidades urinárias só deveria beber água destilada. Em termos gerais, dentre os alimentos sólidos, os vegetais frescos e as frutas maduras contêm a maior proporção de substâncias nutritivas e a menor quantidade de substâncias terrosas. Como estamos escrevendo estas linhas para o aspirante à vida superior e não para o público em geral, podemos dizer também que os alimentos animais, se for possível, devem ser abolidos completamente. Nenhum indivíduo que mate pode chegar muito acima no caminho da santidade. Notemos, todavia, que, comendo a carne, agimos pior do que se realmente matássemos. Com efeito, para evitar cometer pessoalmente essas matanças, obrigamos um semelhante, forçado por necessidades econômicas, a dedicar sua vida inteira ao assassínio. Isso o brutaliza em tal extensão que a lei não lhe permite atuar como jurado nos julgamentos por crimes capitais, porque o seu trabalho o tem familiarizado demasiadamente com a matança. Os iluminados sabem que os animais são nossos irmãos mais jovens e que serão humanos no período de Júpiter. Nesse tempo, ajudá-lo-emos tal como os anjos, que eram seres humanos no período lunar e estão a ajudar-nos agora.
Matar para um aspirante aos ideais elevados, seja pessoalmente ou por delegação, é coisa completamente fora de toda cogitação. Contudo, podem ser usados vários produtos animais muito importantes, como o leite, o queijo e a manteiga. Tais produtos são o resultado de processo de vida. Transformá-los em alimento não causa nenhum sofrimento. O leite, fator importantíssimo para o estudante ocultista, não contém substâncias terrosas e, por conseguinte, exerce influência como nenhum outro alimento. Durante o período lunar, o ser humano foi alimentado com o leite da natureza, alimento universal. O emprego do leite tem certa tendência a pôr-nos em contato com as forças cósmicas, que capacitarão para curar os outros. Crê-se geralmente que o açúcar e outras substâncias sacarinas são prejudiciais à saúde, especialmente para os dentes, onde produzem dores e cáries. Isto é certo, mas sob certas circunstâncias. Podem ser prejudiciais em certas enfermidades, como a biliosa ou a dispepsia, ou se é mantido muito tempo na boca, como o açúcar cande. Se for empregado discretamente durante a saúde, aumentando gradualmente a dose na medida em que o estômago se vá acostumando, ver-se-á que é muito nutritivo. A saúde dos trabalhadores melhora enormemente durante a safra, apesar de ser a época em que maus trabalham. Isto se atribui à alimentação, como o suco doce da cana. A mesma coisa se pode dizer dos cavalos, vacas e outros animais dessas localidades, que gostam extraordinariamente do melado e dos resíduos da cana. Se tornam gordos em pouco tempo e o pelo fica suave e brilhante. Os sucos sacarinos das cenouras tornam fino como seda o pelo dos cavalos alimentados durante algumas semanas como cenouras fervidas. O açúcar é um artigo nutritivo e benéfico à alimentação. Não contém cinzas de nenhuma espécie. As frutas são uma dieta ideal. As árvores produzem-nas para induzir o ser humano e os animais a comê-las, de maneira que as sementes se espalhem. As flores atraem as abelhas com análogos propósitos. A fruta fresca contém água da classe mais pura e melhor, capaz de penetrar no organismo de uma maneira maravilhosa. O suco de uvas é particularmente um solvente admirável. Purifica e estimula o sangue, ele abre caminhos capilares já secos e endurecidos, sempre que o processo de endurecimento não tenha ido demasiado longe. O tratamento pelo suco de uvas sem fermentar torna fortes, vigorosas e cheias de vida as pessoas de olhos cansados, pálidas e de compleição pobre. A crescente permeabilidade permite ao espírito se manifestar com mais liberdade e com renovada energia. A tabela seguinte, com exceção da última coluna, foi copiada das publicações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e dará ao aspirante alguma ideia de quantidade de alimento que deve comer, conforme os diferentes graus de atividade, assim como mostra os constituintes dos diversos alimentos indicados. Considerando o corpo de um ponto de vista puramente físico, ele se assemelha ao que poderíamos chamar a um forno químico, sendo o alimento o combustível. Quanto mais exercício faz, tanto mais combustível necessita. Seria tolice alguém mudar sua dieta normal alimentar, que usou durante anos, para seguir outra dieta, sem uma observação prévia e cuidadosa do melhor que possa servir aos seus propósitos. A mera eliminação da carne animal da dieta alimentar cotidiana para pessoas
que estão acostumadas a comer carne animal, com toda a certeza, produziria desarranjos na saúde da maioria. A única maneira segura é, primeiramente, experimentar e estudar o assunto com a alimentação. É uma coisa tão individual que não é possível estabelecer regras fixas. Tudo o que podemos fornecer é uma tabela de valores alimentícios e descrever a influência geral de cada alimento químico. Mas cada aspirante deve organizar seu próprio regime alimentar. Sim. Iniciaremos agora com os termos Rosa Cruzes, começando com o assunto sobre aspirante à vida superior. O primeiro e fundamental requisito que todo aspirante ao conhecimento oculto deve possuir é um desejo firme, uma sede abrasadora de conhecimento e um entusiasmo insuperável para conquistá-lo. No entanto, o motivo supremo para a busca desse conhecimento oculto deve ser um desejo ardente de beneficiar a humanidade e jamais um desejo de satisfazer uma tola curiosidade, se esquecendo inteiramente de si mesmo, a fim de trabalhar para os outros. A não ser por essa motivação, o estudo do ocultismo é perigoso. Outro pré-requisito para aspirar ao conhecimento direto é o estudo do ocultismo indiretamente. A investigação direta requer certos poderes ocultos que permitem estudar os assuntos relacionados com os estados pré-natal e pós-morte do ser humano. Mas ninguém deve se desesperar por não ter desenvolvido ainda poderes ocultos para adquirir conhecimento direto sobre esses assuntos. Assim como uma pessoa pode conhecer a África indo lá pessoalmente, ou lendo as descrições de viajantes que ali estiverem, assim também para conhecer os mundos suprafísicos, visita-os, se estiver habilitado para fazê-lo, ou estuda o que os outros já capacitados contam como resultado de suas investigações. Um dos objetivos do aspirante à vida superior é sua busca pela verdade. Cristo afirmou: "A verdade vos libertará." A verdade é eterna e a busca do aspirante por ela deve ser perdurável também. Persistência, persistência, sempre persistência vencerá por fim. Sem ela, entretanto, não pode esperar resultado algum. Aquele que quiser ser meu discípulo deve abandonar pai, mãe, irmãos, amigos, tudo, disse o Cristo. Com isso, não quis significar que devamos desleixar nossos deveres de pais, filhos, irmãos ou amigos cristãos. Ao contrário, o verdadeiro cristão é um excelente marido, pai, irmão, amigo, uma excelente esposa, mãe, porque oferece a sua afeição e trabalho o mais puro pensamento, sentimento, emoção, desejo e esforço. No entanto, cada um de nós precisa ser libertado dos grilhões das religiões de raça e de suas fortes reminiscências. Espírito de tribo, espírito de nação, espírito de família, superar o partidarismo religioso e o patriotismo, e aprender a dizer o que o incompreendido e caluniado Thomas Paine disse: "O mundo é minha pátria e fazer o bem é minha religião." Portanto, devemos deixar pai e mãe, os credos, os dogmas, os convencionalismos, as opiniões pré-concebidas, despirmos-nos dos desejos mundanos. O temor é o maior obstáculo que nos impede de alcançar a verdade e vivê-la. Unimos-nos à religião, aos amigos e à família, por medo de ficarmos sós. Submetemo-nos às convenções, porque tememos seguir os ditames daquela voz, a voz interna que nos incita para adiante, para as coisas elevadas, incompreensíveis para a maioria. Sejamos então destemidos e livres para que possamos ouvir a voz da nossa intuição e despertar a verdade, e assim vivenciá-la para avançarmos em nossa evolução e contribuir com a humanidade. Conhecer a si mesmo. No frontispício de um templo de mistérios grego, o oráculo de Delfos, estava inscrito: "Homem, conhece-te a ti mesmo." É dever do aspirante à vida superior entender inteiramente o mistério da sua própria natureza, bem mais fundo do que aparenta ser na superfície. Isto se baseia no princípio hermético: assim como é em cima, assim é embaixo.
Quando o homem conhecer-se e compreender a sua natureza, será capaz, por analogia, de saber e compreender a Deus. Realmente foi dito que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Para conhecer-se, não é só necessário que ele entenda o que vê, o corpo físico, mas precisa tomar consciência dos veículos invisíveis que são as causas de seus pensamentos, sensações e emoções. Este era o ensinamento oferecido nos templos de mistérios. Outro e mais profundo significado dessa expressão está relacionado à força sexual criadora inerente ao espírito. Antes, a humanidade era uma unidade criadora completa que gerava corpos a partir de si mesma. Na época lemúrica, quando foi necessário criar um cérebro e uma laringe, a força sexual criadora foi dividida e metade dela reservada para o cumprimento deste objetivo. Só a outra metade permaneceu disponível para a geração. Então o homem deixou de conhecer-se a si mesmo, mas Adão conheceu sua mulher e, como resultado, ela deu-lhe filhos. Com isso veio a queda do homem, que resultou em dores e sofrimentos, que sobrevieram ao mundo, e existirão enquanto for necessário a cooperação dos sexos, a procriação de veículos para egos que renascem. Então assim se estabeleceu a gloriosa meta diante da humanidade no futuro, a fusão dos dois polos da força sexual criadora, que fará com que nos tornemos novamente um criador individual completo. Quando chegar esse tempo, criaremos coisas no mundo físico por meio da palavra criadora. Então cada um de nós irá conhecer-se a si mesmo. Batalha interna. O aspirante à vida superior deve considerar que os acontecimentos adversos ocorrem para o seu bem. As provas são um sinal de progresso e uma causa de grande regozijo. Se empreendemos o trabalho de nosso próprio progresso com entusiasmo, se cortarmos nossos vícios pela raiz e vivemos a vida que professamos, os grandes seres que conhecemos como os anjos do destino, dão-nos uma maior prova do que nos dariam se unicamente exaltássemos as belezas da vida superior. Agem assim para ajudar a libertar-nos da prisão engendrada por nós próprios, e não para prejudicar ou fazer-nos infelizes. Não há outro inimigo senão nós mesmos. Em cada um de nós há duas naturezas distintas. Quais seriam essas duas naturezas em nós? Alguém gostaria de responder? Na Fraternidade Rosa Cruz, distinguimos nitidamente entre personalidade e individualidade. A personalidade, também conhecida como eu inferior, é o conjunto composto de nosso corpo denso, corpo vital e corpo de desejos. É a persona, o conjunto enganoso, provisório e em constante mudança formado pelas nossas sensações, emoções, nossos desejos, sentimentos e modo de expressar o pensamento. A individualidade, também conhecida como eu superior, ou ego, que é o conjunto do espírito humano, espírito de vida e espírito divino, é que nos impulsiona para viver uma vida de reto pensar, reto sentir e reto agir. É a expressão do eu real, o que somos de fato espírito, verdadeiro e superior, comandando os pares físicos, morais e mentais como instrumentos de ação. E a mente, que é o elo da união entre a personalidade e a individualidade. Enquanto não temos aspirações, a natureza espiritual superior permanece adormecida e o eu pessoal mundano é o senhor absoluto de todas as nossas ações. A paz e a serenidade estão conosco, mas é necessário que se trave uma batalha interna, violenta e incansavelmente, pelo aspirante à vida superior, uma grande guerra contra a sua natureza inferior, pois onde não há luta, há uma indicação certa de como espiritual. Mas, quanto mais dura for a batalha, mais gratificante será nosso progresso espiritual. Então, nesse ponto aqui, desculpa, então, o que significa? Que a gente não tiver isso aí, significa que a gente está vivendo num mundo mundano, né? Sim. Ou seja, não faz de conta, né? Não faz de conta, numa ilusão, porque a gente está lutando para conquistar algo que é aqui, que não é o nosso objetivo. Né? Agora, a partir do momento que você desperta nesse caminho que você está mostrando aí começa a travar essa luta, né? Sim. Essa luta interna que cada um de nós
individualmente temos que trabalhar, porque está dentro de nós, com nós mesmos, né? Nós que temos que suplantar isso. É impressionante, assim, assustador se a gente pensar, não sei se é tanto como a gente enxerga, mas que é muita gente vivendo no mundo da ilusão, não é? Na Matrix, né? Vou fazer uma analogia assim, né? É só olhar para nós mesmos. Nós somos minoria. Magalhães, a gente olhar para nós mesmos, né? A gente pode talvez só ter um lampejo em alguns momentos de ver esse ponto, de lutar contra isso. Mas será que realmente no nosso dia a dia... O tempo todo? Não, o tempo todo? Esse é o grande X da questão. Então, isso que o Thiago está falando é para nós, né? É uma luta mesmo. E você falou várias coisas aí que, dentro do que foi exposto na reunião passada, anterior, a nossa mente inferior ainda, a gente precisa ter algumas coisas que nos dê um pouco mais de facilidade para a gente entender, né? E grandes exemplos que a gente tem que travou tudo isso daí que você mostrou, foi quem? São vários grandes, né, que a gente pode compartilhar aí, né? São Francisco, não é isso? Quem mais? São Paulo. Quem mais? Tem uma gama grande de seres para mostrar para nós que é possível seguir nesse caminho, né? É mais nesse aspecto que eu quis comentar, no sentido de a gente ter um exemplo de que é possível seguir nesse caminho. Então, mas quando ele fala de luta, volta aqui logo no começo. Na verdade, a gente está procurando mesmo a verdade, né? Sim. O tempo inteiro. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Ou você funciona pelo lado esquerdo ali, muito bem colocado pelo Tiago, são os meus interesses que interessam, né? Ou eu vivo pelo lado direito de azulzinho, que é os interesses de todos, né? Serviço. Então, aí você escolhe. Tá mais fácil o lado esquerdo, porque a mente está contaminada e já estudou isso e tal, do que o lado direito. E aí a gente tem que cada vez mais escutar o lado direito da tela ali, tá? O lado direito não é da... Sim. Tá pensando ao lado direito, né? O lado que nós estamos vendo ali na apresentação do Thiago, que é o ego, o eu superior. A individualidade. Mas não deixa de ser o que você falou também, né? Porque o lado direito tá certo também. Mas aí, enfim, isso é só uma... Essa luta é interessante porque a gente aprende na Rosa Cruz que é o seguinte: enquanto a gente não desperta para realmente trilhar o caminho espiritual, porque tem duas coisas: você pode despertar e ficar no faz de conta, né? Eu despertei, mas estou vendo agora, estou assistindo a palestra do fulano, estou indo no ciclano, estou lendo os livros XYZ. Isso é o faz de conta, tá? Isso não quer dizer nada. A pessoa não despertou em nada, porque ela está se parametrizando para fora, né? Porque quando você realmente fala, não, eu quero me desenvolver espiritualmente, ocultamente muita coisa começa a ir contra você. Então, a família começa contra você, pessoas, amigos que sempre foram amigos começam a dizer que você está com coisa do demônio, né? Que negócio do Rosa Cruz, que é isso, negócio aí. Já ouvi falar muito mal sobre isso, né? A família, e começa a implicar com você por várias coisas, qualquer coisa. Não come carne, implico. Não bebe, implico. Não fuma, implico. Não quer fazer fofoca, implico. Sempre tem implicação, né? Sempre vai ter implicação. Então, se você não incomodar o seu externo, você não começou a trilhar o caminho. Isso é um parâmetro muito forte, por exemplo, da Cruz, para uma das cartas de estudantes do Max Sendel. Então, um parâmetro, isso precisa de medidores, né? Referências, né? Se a sua vida está tudo certinho, bonitinho, se todo mundo em sua volta está indo a favor de você, ou pelo menos não está te enchendo o seu saco, né? E está tudo certinho, bonitinho, olho, você não está trilhando o caminho, você está parado. E como nada para na natureza, você está
descendo. Você está numa zona de tranquilidade, entendeu? Uma tranquilidade falsa, mas você Ao não... mesmo tempo perigosa. Perigosíssimo, perigosíssimo, entendeu? Então, você tem que se incomodar. Não é se você ser chato, ficar sendo proselitismo, dizendo, tá vendo, não falei pra você que ia acontecer isso, porque na Rosa Cruz diz isso, e você não quis falar, agora tá... Não é assim. É porque aí você se torna um chato. Não, isso não é. Incomodar é através dos seus atos. De qualquer jeito. Atos. De qualquer jeito, Atos. Carlos. Vamos chamar de chato. Lógico que vamos. Mas a gente não tem que ser chato. É um chato que não consegue ser pego. Por que não consegue ser pego? Porque ele demonstra pelos atos dele, ele está na dele. Ele vive a vida dele e tal. Se a pessoa fala assim, vamos tomar um chupinho lá, vai, não, cansado, dor de cabeça, não sei o quê, sabe? Está sempre se esquivando de uma maneira educada, maneira fraternal, porque ele vê no outro o irmão e a irmã. Então, se você vê o outro irmão e irmã, né, não parentesco, mas filho de Deus, você não vai chegar e maltratar, entendeu? Você não vai chegar e dizer, porra, vamos lá comer a picanha, eu não como. Você sabe que eu não como carne? Mas por que você não come carne? Qual o motivo que você não come carne? Eu não como carne porque eu acho que não é certo comer carne, entendeu? Eu acho que não é certo matar. Eu sou ecológico, entendeu? Eu sou uma pessoa ecológica. Eu posso dar uma opiniãozinha assim, que já aconteceu comigo? Lógico. Eu mudei para um prédio, que o pessoal ficava fazendo churrasco com cerveja, churrascada. Aí eu não participava, aí começaram a me discriminar que eu era besta, sabe? Isso aconteceu com todo mundo, né? A partir do momento que eu parei de comer carne por decisão minha quando eu era adolescente, meu pai falou assim, vai comer o que tem. Se não quiser, arroz e feijão só. Mas como eu tinha uma mãe maravilhosa, minha mãe fazia escondido. Chuchu, cenourinha, não sei o quê. Mas se dependesse do meu pai, era arroz e feijão e acabou, pô. Dane-se, entendeu? Então, todos nós... É considerado uma coisa meio elitista. Mas isso é um parâmetro legal. Se a sua vida, se você não estiver incomodando ninguém, se está tudo certinho, você não está trilhando o caminho de preparação e São Rosa Cruz. Você não está trilhando. Não adianta botar desculpa. Não, mas é que eu nasci num lar abençoado e que há um respeito mútuo entre as coisas. Aqui, ó, não tem respeito. Só tem mesmo quando a gente está num grupo que todos estão trilhando o caminho espiritual, tem incômodo. Certo? Tem incômodo. Não é? Não tem incômodo? Você acha que nós aqui somos tudo harmonizados, maravilhosos? Não, a gente sempre tem as nossas desavenças. É que como a gente está caminhando, a gente entende o nosso limite, o limite dos outros. De vez em quando sai umas fofocas, mas tudo bem, faz parte da jogada. Mas a gente vai para frente, entendeu? A gente está na boa. Se não tivesse na boa, vários nós aqui não estaria aqui hoje, né? Certo? Não é verdade? Então, mas a gente incomoda, né? E a gente incomoda aqui e incomoda lá fora. E é para incomodar mesmo. Né? É como tipo assim, eu cresço espiritualmente proporcionalmente ao nível que eu me incomodo em volta, porque como diz São Paulo, não se conformai com este mundo, mas, o que ele falou? Não se conformeis com este mundo, mas mude-o. O mundo que ele fala é o seu mundo, é o meu mundo império, o seu volta, entendeu? Então, aquele negócio, você não vai conviver com pessoas que começam a te encher o saco. Você se relaciona, mas não convive. Né? Você não vai em churrasco para dizer o seguinte, eu vou em churrasco, mas eu vou em churrasco, mas eu só faço churrasco, eu não como. Tá errando mais. Não, eu não bebo chopp, mas eu comprei um negócio de chopp lá pro pessoal, porque o pessoal precisava, eu comprei. Minha filha quer. Exato, entendeu? Então, isso aí você está equivocado. Você tem que chegar e falar assim, não vou. Ou se você precisar ir, eu vou. Mas eu vou ficar na minha. Eu vou ficar só ali na rúcula, só ali no tomate, no pão de alho, peixinho. Ou então eu levo, né? Como já falaram pra gente, né? Traga-se o kit de churrasco. Várias pessoas falaram pra gente, né? Família, primeiro a família, né? Nós vamos fazer um churrasco aqui, mas traz os seus, tá? Traz os seus, porque se a gente come diferente, a gente não vai. Certo? A gente não vai. Se eu vou pra trazer o meu, eu faço em casa. Porque eu tenho que ir lá. Não é? Meu tem uma pior, né? Eles comem tudo do dele e depois falam assim, o que é isso aí que você está comendo? O que é esse negócio? Deixa eu experimentar mesmo, aí come tudo. É verdade. Exato. Mesmo porque acontece o seguinte, conforme você vai evoluindo na trilha do caminho de preparação de Santa Rosa Cruz,
fica uma coisa muito clara. Você percebe que não é a carne, não é a cerveja, não é o chopp, é o mundo do desejo. Entendeu? Então, é um lugar em que tem uma camada muito forte, muito firme de vermelho, que é paixão sensual. Por isso que tem música de batuque, por isso que tem gargalhada, por isso que tem machismo, por isso que tem mulherada se parecendo, por isso que tem homem se parecendo, porque é tudo mundo do desejo inferior. E você não vai você começa a não se sentir bem nesse local, entendeu? Porque você está tentando vibrar no mundo do desejo superior. Então, as vibrações entram em choque. Então, isso te incomoda de uma maneira que você quer sair correndo dali. Né? Agora, se você chegou para você sair correndo, ele vai achar que você é louco, né? Entendeu? Então, né? Você também vai incomodar nesse ambiente. Então, podendo não ir, não vá. Se não tiver jeito, vá. Né? Bota um monte de alho, figa, um monte de coisa, né? Sal grosso no bolso. Tô brincando. Mas se tiver aqui, vai. Mas conforme você vai seguindo cada vez mais alto, você não vai. E o mais interessante que acontece, né? A gente começa a deixar de ser convidado. Esse é infalível. Começa a ficar caseiro. E aí fica 10, entendeu? Fica 10, porque não é que eu não fui. Nós não fomos. Nós não fomos convidados, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Você não é mais convidado, mas os comentários depois. Não, você não imagina, você perdeu. Não. O comentário que a gente conhece é o seguinte: não vou convidá-los porque eles são chatos. Mas pássaros de mesma pena vão juntos. Pássaros de mesma pena vão juntos. Se você não tem a mesma pena, você não vai embora. Entendeu? Então é natural. Então, por causa disso que o Tiago falou. Para a gente não alimentar tanto o lado esquerdo do Tiago ali na tela, que é a personalidade. E enfatizar o nosso lado direito, que é a individualidade. Entendeu? Mas eu sempre faço o seguinte: quando acontece esse tipo de caso, gente, não esqueça nunca, mas jamais, nunca, esqueça mesmo. No momento em que isso aconteceu, como o Max Sendo, Augusto Alfacendo fala em Atos de Gnose Terapia, no momento, que aí é o nascimento, o momento é o nascimento de qualquer coisa na vida, não é só de pessoas não, tá? De qualquer evento. Quando acontecer isso, quando vier o convite, ou quando não vier o convite, ou quando você ficar sabendo, ou quando alguém te contar, etc e tal, mas na hora, faça uma oração lançando no campo egóico de todos os irmãos e irmãs que participaram ou participarão, independente se você conhece ou não, para que Deus os ilumine e os ajude a ter a graça de sentir as mesmas coisas que você está sentindo em relação àquilo lá. Entendeu? Nunca esqueça de fazer isso, tá? Porque ao invés de ser uma ameaça para você, é uma oportunidade para você servir. Entendeu? E você não pode perder. É como o Tiago falou ali, a experiência de vida superior não pode perder a oportunidade. Sim. Não pode. Tem que identificar a oportunidade e aproveitar da melhor maneira. Essa maneira é a maneira mais fácil. Lançando o campo egóico dela uma oração, no final fala: seja feita a vontade de Deus e não a minha. Ponto final e toca para frente. Não, e é igual o Tiago escreveu ali também, as provas, né? Isso aí também são provas pra gente. Lógico que é prova. Porque você vai só para agradar o outro, agradar a filha, a vizinha da filha. Eu vou porque meu chefe vai, se meu chefe não vê lá, se meu chefe não vê lá, eu não vou ter aumento de salário. Então são provas também para ver se você realmente está firme no caminho. Eu tenho um amigo que não convidou meu gerente para o casamento dele. Adivinha o que aconteceu? Então. É o final da história. No nosso caso, o meu gerente foi, né? Nossa, foi. Ufa! E a professora de estágio. Também. Mas é isso aí, são provas e mais provas, bonito, né? É bonito. Bem colocado, bem colocado. Neto, posso fazer uma pergunta? Sim. Pode, a parte que fala, quando fala sobre comer carne, ele deixa muito claro, se possível. O que é esse ser possível? Essa dicotomia de a carne em si e pertencer aos mundos inferiores. A pergunta sua é muito boa, porque é o seguinte: o ser possível é muito interessante. É a mesma coisa de você querer, nessa vida, desenvolver uma visão espiritual. Se você passou 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 10 mil, 100 mil vidas atrás, dando a mínima bola para isso.
E aí, de repente, você, né, renasceu aqui, o que você quer? É a mesma coisa em relação a comer carne. Você passou lá 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 vidas atrás comendo carne. Ou até matando, né? Matando, comendo, ou até comendo carne crua, certo? Aí, de repente, você vem para essa vida aqui e fala assim, não vou mais comer carne. O que vai acontecer com você? Toda aquela carga que você trouxe, que está na sua personalidade, vai te avançar em cima. Entendeu? Porque você não pode, a natureza, ela dá passos lentos e seguros, e você tem que aprender com ela. Então, esse ser possível é justamente se você acha que você consegue, mas você tem que deixar bem claro para você que acima de probacionismo, você não passa se comer carne. No probacionismo ou acima de probacionismo? Você entra no probacionismo comendo carne, mas você não sai do probacionismo comendo carne. Entendeu? Isso é claro, mas não é porque a Rosa Cruz exige, é porque as lições que você tem que receber exigem vibrações mais elevadas. Se você tem muito éter químico de vida aqui, você não tem éter refletor nem luminoso. Se não tem éter luminoso refletor, você não consegue alcançar a lição que estão te buscando. É técnico o negócio, não é como chama, não é maldição, é técnica, é uma coisa técnica, técnica. Então aí você fala, não, eu quero lições. Então, para eu ter essas lições, o que eu tenho que fazer? Parar de comer carne. Então, eu vou parar de comer carne. Né? Só que eu não preciso parar de uma vez por todas. Como o Max, nessa mesma lição, ele fala. Cada um é cada um. Sim. Eu posso parar de comer carne. Não vou comer carne vermelha. Vou comer só branca. Vou comer só frango e peixe. Agora eu não vou comer mais frango, vou comer só peixe. Agora eu não vou comer peixe, vou comer frango de cerca, que é chuchu. Entendeu? Então eu continuo comendo frango, tá? É cerca, entendeu? Então começa a dia, ainda mais hoje, agora que tem carne vegetal, né? Vou continuar comendo hambúrguer, mas agora é hambúrguer de beterraba, hambúrguer de bem mais gostoso. Então você, porque a luta é dentro de você, é a sua personalidade, não é de ninguém, entendeu? Não é de ninguém. Por exemplo, eu, no meu caso, particular, com a minha irmã, não vou mais comer carne. Pronto, não vou mais comer carne, tá? Mas no meu caso, eu não quis comer carne, porque carne afinava a voz, deixava os homens afeminados, e a minha irmã, a carne crescia pelo, deixava a voz grossa e tal, então nós dois combinamos de não comer carne. E de um dia para outro a gente parou de comer carne. Entendeu? Parou mesmo, não quero mais, né? E acabou. Mas esse é um caso, tem casos de não, que vai devagar, então cada caso é um caso. Mas você tem que deixar claro isso na sua cabeça. A partir do probacionismo eu não subo, a partir do probacionismo eu não passo. É técnico o negócio, só isso. Entendeu? E essa carne sintética que eles estão bolando, mesmo, veja bem, não é no intuito de burlar, não é astúcia. É apenas, eu já escutei. É indústria. Indústria fazendo. A JBS ia fazer. A proteína básica é animal. Aquela célula raiz lá. Tudo é questão econômica. Mantém a vibração baixa. Exato. Por sinal, agora, a partir do momento que você começa a não comer carne, depois de algum bom tempo sem comer carne, fica muito mais fácil você dominar o seu lado esquerdo ali, entendeu? A personalidade ali, ela começa a comer na sua mão. Não sempre, mas uma boa parte do tempo ela começa a comer na sua mão. A vibração, a energia vai mudando, uma série de coisas está mudando, o ambiente muda. Já não tem mais cheiro de fritura de peixe, frango, carne na sua casa. Começa também pelo o exaustor você nem usa quase o exaustor. Bem, né? Daí fica mais econômico o negócio. Não, até as coisas que surgem em casa, né? As louças, até fica mais fácil. Aquelas gorduras, né? Viu que uma coisa interessante em alguns esportes, se você quiser ser atleta de alto nível, não tem carne mais. Senão você não tem resistência no final. Você vê o cara comendo pão com manteiga de amendoim, porque ele vai ter, daqui 40 minutos, vai ter energia disponível. Senão tem um lado do se possível, que o Carlos explicou bastante a parte espiritual. Aquela lado do se possível que assim, a pessoa durante a vida dela aqui, ela só come carne. 20, 30 anos comendo carne. Ela fala, agora eu não como mais. Passa uma semana, ela está debilitada. Exato. Ela não consegue se sustentar fisicamente. Ela come, não, é que se sente ela mal. Passar mal. É igual tirar um vício, né? Você vai ter que tirar aos poucos. Não é história. Seu organismo está acostumado com aquilo. Também. As enzimas, todos os processos digestórios,
Estão esperando a carne para atuar. Se você tira a carne, dá assim. Eu já conheci gente que deu anemia com anêmico. Tem gente que consegue fazer isso de uma hora para outra, tem gente que não consegue. Não consegue. Eu já conversei com diversas pessoas que tiveram que voltar a comer carne porque estavam se sentindo muito mal. Daí ele para no caminho. Não, e daí também tem que, eu acho assim, tem que aprender a substituir, né? Porque as pessoas perguntam, mas você não come carne, mas você come o quê? Então eu acho assim, vai de você saber fazer a substituição, porque seu corpo é uma máquina, né? Então, fala muito da questão da B12, né? Que é sim, da carne. também. B12, a questão da soja, a questão de muitos outros alimentos. É um processo, entendeu? Não é um negócio que você faz, você tem ignorantes de chegar e fazer isso. Né? De uma hora para outra, como o Alan bem lembrou, bem lembrado pelo Alan. É um processo, cada um tem o seu. Entendeu? Inclusive hoje, graças a Deus, tem nutrólogos e nutricionistas que são vegetarianos. Sim. Se você chegar lá, não é vegetariano, e fala assim, olha, cara, eu quero ser vegetariano, ele te monta um plano. Mas talvez até um chat GPT. Mas acho que é mais seguro no nutrólogo e nutricionista. Né? Melhor. Então, vai no nutrólogo e nutricionista e pede. Os caras hoje têm todo um processo. Tem um processo. Olha, então você gosta disso? Então você fala, eu não gosto disso. O cara fala assim, então não tem jeito, você não gosta de nada, continua comendo carne. Mas se você gostar de uma lista, ele vai te dar a lista e vai dizer, esta lista aqui substitui, né, proteinicamente, exatamente a carne. Entendeu? Mas não dá de herói, não vou mais, agora não vem que não tem. Aí você pode se dar esse piripaque aí que o Lazan falou. Fica sonhando com a carne e não resolve. Fica sonhando. Inclusive nesse capítulo, nós estamos dividindo ele aqui, por isso foi colocada uma tabela nutricional lá, da época, né? Teoricamente era o que se conhecia dos alimentos. Hoje está mais fácil você consultar um nutricionista, mais fácil, né? Do que a tabela. Não, e hoje, graças a Deus, os mercados têm muita coisa para vegetarianos e veganos. Não, eu acho que o mais legal, se caso acontecer, a melhor sugestão que eu dou é você ir num nutricionista ou um nutrólogo vegetariano. A melhor coisa que você tem é fazer isso, entendeu? Porque o cara, ele é técnico, ele é científico, ele vai te acompanhando, né? Ele vai acompanhando e vai tirando exame de sangue. Dizendo assim, você não está comendo não, porque a anemia aqui tá, não sei o quê, não tá não. Ele vai te indicando, não tenta me enganar não, que eu tô vendo aqui. Entendeu? Então, te ajuda nesse sentido, né? Sim. E mais, o nutricionista e o nutrólogo que é vegetariano, ele tem você como um parceiro. Ele fala assim, meu sucesso é mais um que não vai comer carne. É o sucesso do cara. Vai saber se ele põe no currículo de vida dele, coloca assim, já fiz 2.000 pessoas não comerem mais carne. É o fator de sucesso. E no exame de sangue dele não falta nada. Não falta nada. Porque a primeira que eles falam assim, isso mesmo. você não come carne? O médico, nossa, mas está faltando alguma coisa no seu corpo. Mas como que falta alguma coisa? Estudo que nem condenado. Não, os médicos hoje em dia, a gente faz exame direto. Durma um pouco. Aí eles mandam fazer exame, que aqui vai 100 itens lá. Aí tá tudo bem. E outra coisa, a suplementos de B12 hoje, não sei se vocês sabem disso, é comprimidinho embaixo da língua. É gordinha. E é B12 vegetal, não é B12. Até o ômega 3 que a gente comprou também é vegetal. Só masca umas algas lá, pronto, o ômega 3 está feito. Não, aí não. Ômega 3 tem na linhaça, né? Linhaça tem bastante. É bem rica de... A semana que vem fala dele. Sim. Uma coisa que é interessante, vocês falaram aí, é que não só no mercado, né? Até os próprios restaurantes. Sim. Olha a quantidade que aumentou as opções de restaurantes que são vegetarianos e até mesmo, que é mais difícil, o vegano. Não tem. Saiu essa semana, aproveitando isso, já que estão falando sobre isso, saiu um ranking de institutos que fazem, que não é vegetariano, são institutos de economia, tá? Economia. Então é economia. Maior quantidade de vegetarianos no mundo. Primeiro, Índia. Índia. Caso do Segundo, China. China. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Brasil. O Brasil está em quarto lugar em pessoas vegetarianas. Mas proporcionalmente,
Porque a nossa população perto desses locais... Sim, não é nominal. Não é per capita, é nominal, tá? Per capita, quem ganhou foi uma tal de Ilha Sheneine lá, mas também é per capita. Tem 100 pessoas, 99 são vegetarianos, pronto, já deu quase 100%. Mas não per capita é isso. A outra coisa interessante que saiu é o seguinte, quantidade de restaurantes por pessoa, vegetariano. Vegetariano. Primeiro lugar, Índia. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar, Peru. Nós vimos isso. Quarto lugar, Brasil. Nossa, Peru tem... Entendeu? Então, é um movimento que está acontecendo no vegetarianismo que não é religião. Para mim, é órbita de influência de Aquário. Sim. Lá de cima. Lá de cima. Sabe? Você começa a ter... E aí vem a questão, obviamente, vem a questão da saúde, de melhorias, não sei o quê, né? Formas e tal. Mas, para mim, tem aí um dedinho legal de destino, entendeu? E aí, como a Ângela bem falou, aí começa a ter as indústrias, os restaurantes, começa a ter todo esse movimento econômico, dá dinheiro, né? Tanto é que o restaurante vegetariano normalmente é mais caro do que o carnívoro. Certo? Se você vai num Vegetale, por exemplo, o preço dele está chegando lá no boiador, não sei o que da brasa lá. Aqui em Campinas, ele é o raiz. Precisava ter mais, né? Para ter mais concorrência, né? Porque acho que ainda está muito pouco bastante, ainda, né? Mas São Paulo tem bastante. Se você usar a estatística, se for numa feira, é desproporcional. Ó, a quantidade que tem lá para vender carne e legumes e frutas. É falta de criatividade. Porque você vai ter uma fruta amarela escuro. A questão é tudo econômica, gente. Quem já chegou e sacou que, indo para essa vertente, ou tendo no seu cardápio uma boa quantidade ali, ele consegue, a cada um que ele vende aqui, ele ganha igual a 3 que ele vende lá de carne. Ele começa a colocar mais. É econômico. Eu sei que eu fico toda feliz quando eu entro no mercado e passo comprando minhas coisas, daí um pouco tem o açougue lá e tem o preço do filé mignon, do alcatra. É caro o bagulho, né? É caro, eu acho muito caro. Quer dizer, ótimo, é uma economia muito saudável que a gente... Na minha cidade estão fazendo... Oi? Tem alguém querendo falar? Parece que alguém quer falar lá. Isso. É o Tiago que vai falar também. Sabe uma coisa que é importante, gente? Vai não. E talvez vocês já devem ter vivenciado ou percebido isso, é que uma vez que você não come carne e você convive com pessoas que comem carne, ao longo de tempo, a pessoa, de tanto observar e saber, a tendência em algum momento ela vai se manifestar vendo como sendo algo bom. De alguma maneira, isso vai acontecer. Por mais que ela coma ou continue comendo, em algum momento você vai escutar algo assim: tenho vontade de parar, ou eu sei que eu preciso parar. Isso você vai observando no seu ambiente. Eu como pouco. A maioria fala isso. Eu como pouco. Mas o que o Glauco está falando dá aquela sensação de que, no fundo, não sei se é a maioria, não estou no coração dos outros, mas de uma certa maneira, por uma questão de consciência, existe um lado invejável, né, em quem come carne. Eu também gostaria de conseguir, talvez, né? São apenas sinais de que a pessoa observa isso. Ela observa que você não come e que ela, de alguma maneira, você não é que você mostrou, mas ela enxergou que em algum momento ela sabe que não é legal. Exatamente. Maxiano comia carne. É o que tinha no Por que ele parou de comer carne? Porque ele queria ser discípulo, irmão leigo? Por que ele parou de comer carne? Qual o motivo? Quando ele era marinheiro, ele comia. Então, por que ele parou de comer carne? Depois que ele conheceu a fraternidade.
Não foi? Não. Foi antes que ele deixou? Se for depois de ligação de fraternidade, ele jamais iria o irmão maior. Como é que ele vai ver o irmão maior? Não tem vibração, tem mais química de vida aqui nele, o luminoso refletor não conseguia. Qual o motivo que ele parou de comer carne? Ninguém nunca pesquisou isso, não? Ninguém nunca pesquisou, ninguém nunca viu lá nos escritos, não dele, mas de quem convivia com ele. O Gerardo lá, Geraldo. O alemão chamado Geraldo lá. Português é Geraldo. Ela traduziu. Ela traduziu o Guer. Então, porque isso é uma coisa legal, porque, veja bem, se você olhar pela lógica, é o seguinte, se eu sou devoto de São Francisco de Assis, necessariamente eu não posso comer carne. Porque São Francisco de Assis não comia carne. Não. E como é que ele não comia carne? Pô, ele falava com os animais. Como é que você vai falar com os animais e falar, legal aí, mas... Santo Antônio vai no discurso para os peixes. São Bento não comia carne. Não. São Bento não. Nunca comeu. Nunca comeu. Eu perguntei para o monge. Tá? Os monges lá não podia comer. Para chegar naquilo, Santo Antônio não comia carne. Não tinha como comer carne sem ter dubiedade, pô. Entendeu? Então, pela lógica, você vai por aí. Mas não foi isso que aconteceu com o Maxênio. Por quê? O que ele fazia antes? Ele foi marinheiro. Depois ele foi Rosa Cruz. Nesse meio tempo, o que ele foi? Ele trabalhou com quem nesse negócio? Ele participou da teosofia, né? Você falou isso aí, eu não lembro por que ele deixou. Eu só sei que ele falou que fez tudo ao mesmo tempo. Parou de comer carne, parou de fumar, parou de beber, tudo ao mesmo tempo. Isso eu lembro. Mas por quê? Mas o porquê eu não consigo lembrar. O que o Geraldo falou? Gerardo. É Gerardo. O Guer. Não, tô brincando aqui. Mas gente, é o seguinte, ele tem a parte humana dele, do dia a dia, que era ser marinheiro e pai de não sei quantos filhos, certo? Não é? Certo? Lembra disso? Isso. Onde ele fumava charutão, ele arrebenta peito, bebia rum, né? Como qualquer marinheiro, né? Naquela época. Aí depois aqui tem o lado dele, que quando ele se interessou muito pela ele não conhecia a Fraternidade Rosa Cruz. Teosofia. Veja bem, quando ele foi para a Alemanha, ele não conhecia a Fraternidade, ele nem sabia. Ele podia conhecer assim do tipo vaga lembrança, dizendo lá dos manifestos Rosa Cruz e tal, mas um negócio do século III, sabe aquele negócio igual a gente fala aqui dos templários, um negócio que aconteceu lá atrás. Então ele não conhecia, né? Tal. Nesse meio aqui, o que aconteceu com ele? A gente fala assim, ele foi para a teosofia. Não, ele não foi para a teosofia, necessariamente para a teosofia. Porque ele foi atrás de conhecimento. De conhecimento do quê? Oculto lá. Oculto, esotérico. Lembra, ele era luterano aqui. Na vida anterior de Max Tende, ele era padre. Sim. Lembra disso? 200 anos atrás ele era padre. Né? Foi. 200, 300 anos era padre, podia ser padre luterano, porque 300 anos já tinha a reforma, né? Ou católico, sei lá, ele foi padre. Então, aí ele voltou para cá, aí tinha essas dívidas a pagar, que era ser marinheiro, ter uma vida desgraçada lá, perder o pai, estourar o pé, aquelas coisas todas. Aí depois ele se interessou pelo esoterismo, com S. Mas olha só, ele se interessou pelo esoterismo com S quando ele estava nos Estados Unidos, aonde? Na Oeste. Na Oeste. Então, ele foi para... Lembra disso, ele foi... Isso é muito importante entender, para a gente entender o motivo, no caso dele, que é um ser de quarta iniciação, né? Então é uma boa referência para a gente, concorda? Um ser de quarta iniciação, menor, um irmão leigo, né? Então, estudamos ele, né? Exatamente, isso. Então o que acontece? Enquanto ele estava aqui no lado leste, ele continuava sendo o que ele sempre foi. Ele sempre foi, né? Engenheiro naval, não sei o quê, consultador de barco, aquelas coisas todas, né? Aí ele foi para o oeste com qual objetivo? Fundar o Oceanside? Não, mas ele não foi atrás do outro lá para conhecer? Não, Estados Unidos ainda. Está nos Estados Unidos. Ah, tá. Por que ele foi para o oeste dos Estados Unidos? Para o oeste dos Estados Unidos. Oeste dos Estados Unidos. Ele foi por quê? Qual o motivo que ele foi? Foi atrás da Augusta Fossheim? Casar de novo? Mais um casamento? Não. Rabo de saia? Não, não foi. Foi o quê? Atrás de ouro? Não. Foi ser minerador lá na Serra Pelada californiana? Não. Por que ele foi? Porque tinha mais emprego.
E estava faltando mão de obra da área naval. Certo? Tinha pouca gente lá. Quem estava indo para a Califórnia lá era aventureiro, por causa da Corrida do Ouro, lembra disso? Corrida do Ouro. Então quem ia para lá era toda mão de obra desqualificada. E São Francisco já tinha um porto muito grande lá. Indústrias. A indústria naval era enorme. Então ele foi lá dizendo, pô, tem uma oportunidade para trabalhar lá. E ele precisava o quê? Naquela época não tinha pagar pensão, mas ele dava dinheiro para os filhos. Então ele tinha filho para dar dinheiro. E tinha filho nos Estados Unidos, que ele trouxe de lá para cá, né? Então ele largou todo mundo lá, lembra disso? E ele foi do quê? A cavalo, charrete. Do que ele foi? O que é isso aí? A trem, isso. Ele foi de trem para lá, certo? Atrás de serviço, emprego. Chegou lá, realmente, São Francisco tinha emprego. Só que, veja bem, Califórnia, desde aquela época, como sempre, já era uma atmosfera etérica. Tanto lá que tinha movimentos, como a teosofia, mas tinha outros movimentos da teosofia. Tinha vários movimentos esotéricos sérios. Sérios, certo? Então, envolvido naquela atmosfera, ele começou a se interessar por esses assuntos esotéricos, lógico, trazido de uma outra vida, né? Assim também. Nós estamos aqui, como ele falamos, nós estamos aqui porque em outras vidas a gente se interessou por essa jossa aqui. Aí quando chegou lá, ele continuou comendo carne, continuou fumando, continuou fazendo o que tinha que fazer ali, certo? E começou a se interessar pela parte esotérica, né? Com vários nomes que eu não vou falar aqui, mas tem vários nomes lá que ele não vem ao caso. Foi atrás, conversou, assistiu palestra, viu YouTube, Facebook, essas coisas todas, certo? Naquela época lá, né? Certo? Instagram. Certo? Então ele foi lá. Aí ele começou a se interessar, e aí naquela época a teosofia era o movimento mais bem organizado da época. Mas bem organizado. O que é organizado? Tinha livros, tinha essas... Porque imagina o acesso à leitura daquela época. Difícil, né? Mandava importar o livro. Não tinha livrarias, né? Então ele tanto é que ele conheceu Augusto Falceno numa biblioteca. Né? E Augusto Falceno facilitava para ele os livros. Ele chegava assim, chegou um livro aqui, eu escondi para você, mas as pessoas se interessavam, né? Porque senão se puser lá, já leva, né? Então você deu uma quebrada de galho lá. Né? Então, aí sim ele começou a se interessar pelo esoterismo, e no esoterismo também, o movimento esotérico com S, também diz o seguinte, até aqui você vai comendo carne, bebendo, daqui para cima você não vai. Então, né? Não é probacionismo, é outro nome, mas também tem essa questão, né? E obviamente as pessoas que estavam lá encarnadas, ele teve, vamos dizer, não é o prazer, ele teve a satisfação, não é em sorte, mas ele teve, tipo assim, não, a condição de ter pessoas muito boas e bem desenvolvidas espiritualmente naquela época. Que também tem isso também, sozinho você não faz verão, né? Sozinho você não cai do céu que entrei. Então ele teve essa chance de conversar com as pessoas e de chegar a falar, putz, então é isso mesmo. É por isso que a minha vida está uma porcaria, né? Porque eu bebendo, fumando e comendo carne, tá desesperador minha situação aqui, né? E começou a ver as outras pessoas, até tal, por isso que ele parou de comer carne e de fumar e de beber bebida alcoólica, por causa do conhecimento. É isso que eu quero mostrar. Conhecimento. Tá? Não foi alguém que chegou e falou, você tem que parar porque não sei o quê, ou dá câncer, não sei. Foi conhecimento do motivo pelo qual o levou a ele tomar essa decisão. Entendeu? Então é conhecimento, ele estudou para isso. Não é igual nós estamos falando hoje, que graças a Deus, num outro momento, quem quer parar de comer carne, vai num nutricionista, nutrólogo, que é vegetariano, que lhe monte um plano. Naquela época ele não tinha esse plano, mas ele tinha o conhecimento que foi atrás para fazer isso, né? E vocês acham que foi fácil parar de comer carne, beber e fumar numa Califórnia, não tinha nem soja, porque os Estados Unidos não produziam nem soja naquela época, entendeu? Nem verdura, não. Comia o quê? Quem que eles comiam? Quem que ele comia lá? Quem ele comia lá? Aí entra no Extra, lá está no nosso site lá, a dieta que era feita lá em Oceanside. Você vai ver a dieta que é feita lá, uma dieta simples, muitas verduras, legumes, frutas, mas restrita, a diversidade era muito restrita, tipo assim, não quer comer, tem isso que quer comer, vai lá e come, entendeu? Não tem esse negócio de, né? Então, estou falando tudo isso porque é o seguinte,
Aí ele parou de comer carne e tal. Então, quando ele foi para a Alemanha, atrás de buscar mais conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento da teosofia naquela época estava se voltando para o Oriente. E a teosofia que nasceu como uma coisa cristã começou a se tornar oriental, começou a negar o Cristo e a voltar a origens indianas. Foi por isso que ele largou a teosofia. Porque ele é um cristão. Essa cristandade no Maxênio veio da vida anterior. Entendeu? Já veio da vida anterior. Falou assim, não, Cristo é meu ideal. Então, antes dele ir lá para a Alemanha, ele está escrito lá no livro do Guerra. Ele começou a dar palestras sobre o que era cristianismo esotérico conhece. Porque o cristianismo esotérico conhece começou a ser dito pela teosofia. Mas aí teve um rolo lá do tal, né? Que foi por oriental, então eles pegaram a cristianismo esotérico da teosofia e jogaram fora. Falaram, não cabe mais. Né? Por quê? Porque o negócio é indiano, é guru, aquelas coisas todas. Então não cabe levar o cristianismo esotérico com essa lá para a Índia, pô, não faz sentido. Mudaram para lá. Tem um monte de coisa lá, né? Então ele falou, não, mas então se saiu Cristo, saiu eu. Assim, pô, eu quero Cristo, não quero, né? E o cristianismo esotérico tem um fundamento muito forte. Então, o que aconteceu? Aí eles começaram a fazer palestras desse conhecimento esotérico, que não tinha mais nada a ver com teosofia, mas também não tinha nada a ver com Rosa Cruz. Conhecimento esotérico, né? Esoterismo, conhece? Né? Então, quando ele foi lá para a Alemanha, atrás de mais conhecimento, e para verificar, porque disseram para ele que tinha lá um cara que sabia muito mais do que ele, que poderia ajudá-lo, inclusive, no desenvolvimento espiritual, né? Que ele deu um burro d'água lá. Quando ele foi para lá, ele já era vegetariano. Ele já não comia carne, não bebia, já não fumava mais, entenderam? Tá? Mas é importante sacar isso daqui, porque não é porque o irmão maior falou para ele, ó, eu falo com você só se deixar de comer carne e fumar, e aí de repente na Alemanha ele parou tudo. Não, foi bem, é um processo, é por isso que... Negociou. É por isso que é muito bem se a gente colocar aqui, que o negócio não é assim, não é reto, vou parar agora. Nós estamos falando de comer carne, mas tem gente que fuma, tem gente que bebe, bebida alcoólica. Então, né, é tudo um processo. É um processo. A pessoa monta seu plano. Ó, vou montar meu plano de deixar de fazer isso. Demora quanto? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não interessa, mas é o seu plano. Entendeu? O que a gente tem que passar aqui é só isso, ó. Até probacionista você chega. Mas não é assim, probacionista meia boca, mas chega, certo? Acima disso não chega. Por que meia boca? Porque o probacionista, quando é um P maiúsculo, ele recebe lições no campo egóico do irmão maior. E se o probacionista não está recebendo, algum problema está acontecendo com o probacionista, não com o irmão maior, com o probacionista. Ele tem que fazer uma revisão dentro dele para verificar N problemas. Não consigo fazer retrospecção, concentração, não faço isso, faço aquilo, estou me enganando. Aí cada um, certo? Cada um. Né? Mas o probacionista, mas não passa por cima. Né? O cara chega lá, escrever lá, igual eu vi, né? Quero escrever lá para lá. Eu quero ser discípula. Eu quero ser discípula por isso. Não chega, meu irmão maior. Nem chega. Não é que não tem vibração para chegar, sabe? A carta ela não levita e chega até as alturas. Entendeu? Por causa da pessoa, não é por causa do irmão maior. Mas que você precisa. Você quer ser discípulo? Quero ser discípulo. Você já tem que deixar de comer carne, beber e fumar há alguns anos, porque o seu corpo, né, como o Alain bem lembrou, né, a mesma coisa que acontece com carne, acontece com bebida, com cigarro. Né? O seu corpo tem que começar a produzir outras enzimas, substituir aquelas, não precisa mais usar elas. E aí os processos, né, digestórios, assimilação, de limpeza, essa dos seus pulmões por causa do cigarro e tal, ele tem que ter um tempo para fazer, não sai de uma hora para outra, né? A medicina fala, se eu largar de fumar hoje, os meus pulmões voltam ao normal, mas demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é assim, parei amanhã, tá tudo branquinho, né? Branquinho não, tá tudo branquinho já tá ferrado. Tá tudo normal, branco tá com tuberculose. Tá tudo normal, tá? Tá vendo? Aqui é uma coisa bacana, que eu gosto. Eu acho bacana isso. A pessoa que está expondo aqui, ela coloca uma coisa ali que chama tanta atenção da gente,
né? Que a gente quer até atrapalha a pessoa que responde. Mas não é que atrapalha, eu acho que não é que atrapalha, é que enriquece. Né? Então, você vê, a pessoa que estudou para fazer uma explanação aqui, ela obviamente não pensou nisso. Falou, vai parar aqui, legal. Mas depende do agente aqui, né? Sobe o interesse. Começa a ter as dúvidas, começa a ter os testemunhos, como a Monique falou, entendeu? E isso que é o bonito da reunião. O bonito da reunião não é terminar a apresentação, não. Mesmo porque não é puxar a reunião para chegar nesse ápice. É o que a gente está. Muda-se o cronograma todo domingo. Sem problema. Empurra outra pessoa. Isso. O intuito é esse, o estímulo, né? Fazer um estímulo para. E o Tiago terá cenas do próximo. Vamos deixar o Tiago terminar essa slide, pelo menos slide, né? Eu não sei se é verdadeiro. A impressão que eu tenho, o seu Max Heido, depois de um certo tempo, ele foi fazer uma retrospecção da vida dele e falou assim, mas não ia acontecer isso se eu quisesse. Eu saí de lá, se eu ia vir para cá para trabalhar. Então, vamos lá. Deixa o Tiago terminar esse. Tiago, você começou comendo carne? Deixa o Tiago terminar essa. Bom, vamos lá então. A neutralidade não pode existir. Ou a paz e a carne nos rege e nos mantém em abjeta dependência, ou a guerra agressivamente travada entre a carne e o espírito. Enquanto continuarmos vivendo neste corpo de morte, esta guerra prosseguirá, pois até Cristo foi tentado. Estamos conscientes que, como Ele, temos de enfrentar essas tentações. Cada dia torna-se mais necessário prepararmos-nos, pois, da mesma maneira que o inimigo físico tenta enganar e armar emboscadas para um adversário mais poderoso antes de se arriscar em uma batalha aberta, assim também as tentações que nos são apresentadas no caminho são mais sutis a cada ano que passa. Todos passamos pela situação a qual há uma discrepância entre os ensinamentos e as nossas ações. É fácil querer, mas o bem que queremos fazer não fazemos, e o mal que não queremos é o que fazemos. Uma parte de nosso ser aspira, com um ardor de intensidade dolorosa, todas as coisas mais nobres e mais elevadas, enquanto uma forte personalidade, excessivamente difícil de dominar, é uma fonte de constante pesar. Uma vez que despertamos a natureza superior, não podemos silenciá-la permanentemente, pois sentiremos posterior arrependimento e a dor do remorso se todo esse esforço for abandonado. Se os nossos ideais são tão elevados que nos parece impossível alcançá-los nessa vida, lembremos-nos que dispomos de tempo interminável, e o que não pudermos realizar neste dia a vida, conseguiremos amanhã ou mais tarde. Sigamos então o exemplo de Paulo, e por uma paciente perseverança no fazer o bem, continuemos perseguindo a glória espiritual e a imortalidade. Linda. Bonito mesmo. Você acabou, hein? Bom, então acho que vai ter que parar por aqui, né? Continuar. Fechou com chave de ouro. Vamos com a oração, Rosa. Eu sempre acho legal quando fala de Paulo, né? Igual ele falou ali. Que fala, porra, se Paulo aconteceu todo aquele negócio com ele, depois ele deu uma virada e atingiu a altura que atingiu, por que a gente fala que a gente não consegue numa vida, né? Sim. Não é mesmo? E o que você acabou de dar de exemplo aí do próprio Max Kendall, né? Exato. Exatamente. O Paulo devia ser um comedor de carne veterano. Não sei, quase termina. Bom, então chegamos ao fim de mais uma reunião de estudos sobre filosofia Rosa Cruz, onde tratamos sobre o assunto sobre aspirante à vida superior. E na próxima reunião vai ter a continuidade, vai falar mais um pouco sobre aspirante à vida superior e depois vai falar sobre os anjos. Quero agradecer a todos e terminemos essa reunião nos concentrando na oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo esse inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem.
Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso, para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as suas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita verdade.